What's up, everybody? Eu sou o Teacher Jeff, seu professor de inglês online, e na aula de hoje a gente vai dar continuidade na nossa última aula de Aprendendo Inglês com a Bíblia. Hoje a gente vai estudar o livro de Marcos, capítulo 1, do versículo 9 ao 15. Na última aula a gente estudou do capítulo 1 ao 14. Se você ainda não assistiu a última aula, antes de assistir esse vídeo, estuda lá a primeira aula, para depois vir para cá, beleza? E antes da gente começar essa aula, eu já queria te pedir para você deixar o seu gostei, porque dá uma trabalheira para fazer esses vídeos, e você fazendo esse simples gesto já vai me ajudar e ajudar outras pessoas que queiram aprender inglês também, porque você fazendo isso, o YouTube vai reconhecer que é um bom vídeo e ele vai indicar para mais pessoas, beleza? E também já compartilha lá nos seus grupos do WhatsApp, do Facebook, manda para todos os seus amigos aí, para que mais pessoas tenham acesso a essa aula, beleza? Porque esse conteúdo é de graça e de qualidade. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Lembrando que a nossa versão é a New Living Translation, tá? Que é uma versão mais simplificada com o inglês atual, porque eu não quero que você aprenda aquela linguagem antiga da Bíblia, porque para você se comunicar com esse tipo de linguagem, você pode ter problemas e vai ficar estranho, beleza? Então vamos lá. Para começar aqui, eu vou jogar o áudio, você vai acompanhar aqui. Não se preocupe se você não entender, porque depois eu vou explicar versículo por versículo, tudo bem? One day Jesus came from Nazareth in Galilee, and John baptized him in the Jordan River. As Jesus came up out of the water, he saw the heavens splitting apart, and the Holy Spirit descending on him like a dove. And a voice from heaven said, "You are my dearly loved Son, and you bring me great joy." The Spirit then compelled Jesus to go into the wilderness, where he was tempted by Satan for 40 days. He was out among the wild animals, and angels took care of him. Later on, after John was arrested, Jesus went into Galilee, where he preached God's good news. "The time promised by God has come at last," he announced. "The kingdom of God is near. Repent of your sins and believe the good news." One day Jesus came from Nazareth in Galilee, and John baptized him in the Jordan River. Mais uma vez. One day Jesus came from Nazareth in Galilee, and John baptized him in the Jordan River. Então vamos lá. One day significa um dia. Came é o passado de come. O verbo come significa vir. Então came, veio, tá bom? Baptized. Repitam comigo. Baptized. Baptized. É o passado de baptize. Significa batizar. River. River significa rio. Pronúncia, repita comigo. River. 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 Então, one day Jesus came from Nazareth. Então, um dia Jesus veio de Nazaré. In the Galilee. Na Galileia. And John baptized him in the Jordan River. Né? Então, um dia Jesus veio de Nazaré, na Galileia. E o John, né, João Batista, batizou ele no Rio Jordão, tá? Então, Jordan River, Rio Jordão. Então, tá aqui uma foto, ó. Jordan River. Versículo 10, vamos escutar primeiro. As Jesus came up out of the water, he saw the heavens splitting apart, and the Holy Spirit descending on him like a dove. As Jesus came up out of the water, he saw the heavens splitting apart, and the Holy Spirit descending on him like a dove. As. Essa palavra aqui, as, você pode traduzir como ou conforme. Mas notem a pronúncia dela. Apesar de ser um S, você vai pronunciar como se fosse um Z. Então, as. Come up significa subir, surgir ou aparecer, tá? Ele ainda tem outros significados que eu busquei no dicionário, tá? Ó, to be mentioned or talked about in a conversation. Ser mencionado, né? Ou falado sobre em uma conversa. What points came up at the meeting? What points came up at the meeting? Então, quais foram os pontos que surgiram, que apareceram, que foram mencionados na reunião? Meeting, reunião. To happen, tá? To happen usually unexpectedly. Acontecer, geralmente ou normalmente, inesperadamente. I've gotta go. Some things just come up at home and I'm needed there. Então, eu tenho que ir. Algo acabou de acontecer em casa, ó. E precisam de mim lá. I'm needed there. Essa é a voz passiva, tá? Eu sou precisado lá. Podemos traduzir assim. Outro significado. Move towards, né? Mover em direção. Move towards someone. Mover em direção de alguém.
Olha só. A young girl came up to me and asked for money. A young girl came up to me and asked for money. Então, uma jovem garota veio até mim, na minha direção, e pediu dinheiro. Outro significado, become available, se tornar disponível. Olha só, definição. If a job or opportunity comes up, it becomes available, tá? Então, se um emprego ou uma oportunidade aparece, se torna disponível. Olha o exemplo. A position has come up in the accounts department. A position has come up in the accounts department. Então, uma posição, uma vaga, apareceu no departamento de contabilidade. Heaven. Pronúncia. Heaven. Heaven significa o paraíso, os céus. Split apart. Essa palavra aqui. Split. Split. E essa aqui, apart. Apart. Você falando rápido vira split apart. Você vai juntar esse T com esse A, tá? E esse T vai ter um sonzinho de R. Então, split apart. Split apart significa dividir, partir, abrir ou separar. Descend. Descend. Olha a pronúncia. Descend. Não é descend ou descend. É descend. Repita comigo. Descend significa descer. Essa palavra, dove. Olha a pronúncia. Dove. Não é dove. Dove. Dove significa pomba ou pombo aqui, ó. Tá bom? Então vamos ver aqui mais uma vez a frase. As Jesus came up out of the water. Ops, a pronúncia dessa palavra é came. Came, porque está no passado. O presente dela que é come. Provavelmente eu confundi porque já estava pensando na explicação abaixo. Perdão. Conforme Jesus come up out of the water, he saw the heavens splitting apart and the Holy Spirit descending on him like a dove. Então, conforme Jesus saiu, né, se levantou da água, né, come up, pode ser se levantar também, subir, né? He saw the heavens splitting apart. Ele viu, saw é o passado de see, tá, que significa viu. O paraíso, os céus se abrindo, né? And the Holy Spirit descending on him. E o Espírito Santo descendo sobre ele. Like a dove. Como se fosse uma pomba. Então esse like, além de ser gostar, pode ser como também. Por exemplo, you speak like a native. Você fala como um nativo, tá? E esse out of, tá, que eu não coloquei aqui, ele significa para fora. Por exemplo, get out of the house. Saia da casa. Out of the house. Você pronunciando rápido, vai ser assim, ó. Só a pronúncia, tá? Out. Então, get out of the house. Get out of the house. Certinho? Então, vamos aqui. Versículo 11. And a voice from heaven said, You are my dearly loved Son, and you bring me great joy. And a voice from heaven said, You are my dearly loved Son, and you bring me great joy. Voice. Voice. Reparem que não é voice. É voice. Voice. Que significa voz. Said. Said. É o passado de say, que significa dizer. Então, said, disse. Dearly. Dearly. Querido ou ternamente, tá? No caso, querido seria só o dear, sem esse ly. Quando você coloca esse ly, ele vira um advérbio, tá? Então é o nosso famoso ent. Podemos dizer assim, por exemplo, simplesmente, corretamente. Geralmente esse ly, tudo bem? Son. Pronúncia. Não é son, é son. Son, que significa filho. Bring. Bring. Trazer. Joy. Alegria. Joy. Então vamos lá. And a voice from heaven said. Uma voz do céu disse. You are my dearly loved son. Você é o meu filho querido e amado. Ou podemos traduzir também como um advérbio. Você é o meu filho amado ternamente. Digamos assim, né? You bring me great joy. Você me traz, you bring me great joy. Grande felicidade, grande alegria.
Great também significa ótimo, tá? Versículo 12, vamos escutar. The Spirit then compelled Jesus to go into the wilderness. The Spirit then compelled Jesus to go into the wilderness. Compelled. Compelled é o passado de compel, que significa compelir, forçar ou obrigar. Wilderness, eu já falei isso no vídeo passado, wilderness, que é o deserto ou a selva. Só que a gente está acostumado desert, né, ser o deserto que não tem nada, só areia. Wilderness simplesmente é uma área que não é ocupada por ninguém. Pode ser uma floresta, tranquilo? The Spirit then compelled Jesus to go into the wilderness. O Espírito então, né, compeliu, forçou Jesus ir para o deserto. Where he was tempted by Satan for 40 days. He was out among the wild animals, and angels took care of him. Where he was tempted by Satan for 40 days. He was out among the wild animals, and angels took care of him. Where he was tempted by Satan for 40 days. He was out among the wild animals, and angels took care of him. Tempted é o passado de tempt. Tempt significa tentar ou seduzir. Satan é o diabo. Among e between significam entre. Só que qual é a diferença? Between é entre duas coisas. Olha aqui, ó. Uma caixa, outra caixa. Então a maçã está no meio dessas duas caixas, tá? Então ela está entre as caixas. E o among é quando você está entre mais coisas. Passou de 2, among, beleza? Então imagina que tivesse 3 caixas aqui. Então eu poderia falar The apple is among the boxes. The apple is among the boxes. A maçã está entre as caixas. Então between para 2, tá? E among para mais de 2. Wild animals. Wild animals. Animais selvagens. Took care. Took care é o passado de take care, que significa tomar conta ou cuidar, tá bom? Então, por exemplo, ó, I take care of my brothers. I take care of my brothers. Eu tomo conta ou eu cuido dos meus irmãos. She took care of me when I was a kid. She took care of me when I was a kid. Ela tomou conta de mim quando eu era uma criança. Então, where he was tempted by Satan. Então, onde ele foi tentado, né, seduzido pelo Satanás, pelo diabo. For 40 days. For 40 days. Por 40 dias. Então, olha que essa pronúncia aqui, ó, do por é fur. Fur. E 40, 40. 40. 40 days. He was out among the wild animals. Ele estava fora, out, significa fora também. Among the wild animals. Ele estava fora entre os animais selvagens. And angels took care of him. And angels took care of him. E anjos, angel significa anjos, tomaram conta dele. Later on, after John was arrested, Jesus went into Galilee, where he preached God's good news. Later on, after John was arrested, Jesus went into Galilee, where he preached God's good news. Later on, after John was arrested, Jesus went into Galilee, where he preached God's good news. Later on significa mais tarde. Later on. Arrested significa preso. Later on, after John was arrested, depois que o João foi preso, Jesus went into Galilee. Jesus foi para Galileia, where he preached God's good news. Onde ele pregou, lembra que preach, na aula passada eu falei que preach é pregar? God's good news, a boa notícia de Deus. The time promised by God has come at last, he announced. The kingdom of God is near. Repent of your sins and believe the good news. The time promised by God has come at last, he announced. The kingdom of God is near. Repent of your sins and believe the good news. The time promised by God has come at last,
he announced. The kingdom of God is near. Repent of your sins and believe the good news. At last significa finalmente. The kingdom of God. The kingdom of God. O reino de Deus. Near, próximo, ou perto, podemos traduzir assim, tá? Então, the time promised by God has come at last. O tempo prometido por Deus, esse by significa por, quando alguém faz alguma coisa, tá? Por Deus, has come at last. Chegou finalmente. He announced. Ele anunciou. The kingdom of God is near. O reino de Deus está próximo. Repent of your sins and believe the good news. Repent of your sins and believe the good news. Se arrependa dos seus pecados e acredite na boa notícia. Tá? Então, repent, lembra da aula passada? Repent, se arrepender. Sins, pecados. Believe significa acreditar. Ok, agora nós iremos escutar mais uma vez. Coloque seu fone de ouvido e foque 100% no áudio. Teste o seu entendimento. Se você ainda não conseguir entender, volta, refaz a aula e só saia daqui quando você conseguir entender 100%. Beleza? One day Jesus came from Nazareth in Galilee, and John baptized him in the Jordan River. As Jesus came up out of the water, he saw the heavens splitting apart, and the Holy Spirit descending on him like a dove. And a voice from heaven said, "You are my dearly loved Son, and you bring me great joy." The Spirit then compelled Jesus to go into the wilderness, where he was tempted by Satan for 40 days. He was out among the wild animals, and angels took care of him. Later on, after John was arrested, Jesus went into Galilee, where he preached God's good news. The time promised by God has come at last, he announced. The kingdom of God is near. Repent of your sins and believe the good news. E essa foi a aula de hoje. E se você gostou dessa aula, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, porque isso é muito importante e vai me ajudar a crescer o canal também. E eu também fiz um e-book de como aprender inglês de graça, sem gastar R$1 usando apenas a Netflix. Você pode baixar clicando aqui no link da descrição. O e-book também é de graça. Beleza? Vejo você na próxima aula.